A maioria das pessoas inicia no trading acreditando que está entrando em um processo de aprendizado técnico, como se o sucesso fosse apenas consequência de acumular conhecimento sobre estratégias, indicadores ou padrões gráficos. Essa expectativa cria uma leitura superficial do que realmente acontece dentro do mercado, porque faz o operador acreditar que o problema está sempre fora, nunca na forma como ele pensa, sente e reage sob pressão. Com o tempo, essa crença começa a ruir, não por falta de estudo, mas porque o mercado insiste em expor algo que não se resolve apenas com informação. O mercado não testa apenas a capacidade de identificar oportunidades. Ele testa, de forma contínua, a relação do trader com risco, perda e incerteza. Cada candle, cada variação inesperada e cada resultado negativo funcionam como estímulos psicológicos que revelam padrões internos. O gráfico não é apenas uma ferramenta de leitura externa, ele se transforma em um espelho que reflete impaciência, medo, expectativa excessiva e necessidade de controle. Ignorar esse aspecto é permanecer preso a um jogo que nunca se estabiliza. Existe uma ilusão inicial de que o objetivo do trading é encontrar a estratégia certa, como se houvesse um método capaz de eliminar a dúvida e garantir tranquilidade emocional. Essa ideia faz sentido apenas até o momento em que o operador percebe que, mesmo com uma boa estratégia, sua execução continua instável. É nesse ponto que surge o primeiro choque real com a natureza do mercado. O problema deixa de ser o gráfico e passa a ser a mente que interpreta esse gráfico sob pressão. O que poucos entendem no início é que a verdadeira evolução no trading acontece internamente, em camadas progressivas de maturidade psicológica. O mercado não exige apenas habilidade técnica, ele exige clareza emocional, aceitação da incerteza e capacidade de permanecer estável quando o resultado não confirma expectativas. Aprender a operar passa a significar aprender a observar a si mesmo em tempo real, reconhecendo padrões internos que antes eram invisíveis. Esse processo não acontece de forma caótica. Ele tende a seguir fases bem definidas, pelas quais praticamente todo trader passa, independentemente do mercado ou do operacional utilizado. Cada fase carrega desafios específicos, conflitos internos previsíveis e aprendizados inevitáveis. Algumas são marcadas por entusiasmo, outras por frustração e poucas por verdadeira neutralidade. A diferença entre quem evolui e quem permanece estagnado não está em evitar essas fases, mas em atravessá-las com consciência. Ao longo deste vídeo, você vai entender quais são as 7 fases inevitáveis da evolução do trader. Não como rótulos abstratos, mas como estados mentais reais que se manifestam no comportamento, na tomada de decisão e nos resultados. Reconhecer em qual fase você se encontra é o primeiro passo para deixar de lutar contra o mercado e começar a evoluir no único lugar onde essa transformação realmente acontece, dentro da própria mente. A primeira fase da jornada do trader é marcada por uma energia intensa, quase contagiante, que nasce da sensação de estar diante de uma oportunidade ilimitada. O mercado é percebido como um ambiente cheio de possibilidades, onde basta aprender alguns conceitos básicos para começar a extrair resultados. Nesse estágio, o entusiasmo não vem da experiência, mas da promessa. Existe a crença implícita de que o esforço inicial será rapidamente recompensado e que o domínio do mercado é apenas uma questão de tempo e dedicação. Essa empolgação costuma vir acompanhada de um excesso de confiança que ainda não foi testado pela realidade. O iniciante acredita que compreender o funcionamento básico dos gráficos já o coloca em vantagem e interpreta pequenos ganhos iniciais como confirmação de habilidade. O mercado, nesse momento, parece simples, quase previsível,
porque a aleatoriedade ainda não foi sentida de forma profunda. A ausência de grandes perdas cria a ilusão de controle, fortalecendo a ideia de que o sucesso está ao alcance imediato. Outro traço comum dessa fase é a confusão entre intenção e consistência. O trader acredita que querer fazer certo, estudar com afinco e se dedicar emocionalmente é suficiente para gerar bons resultados. Ele ainda não entende que o mercado não responde à intenção, mas à execução repetida dentro de um contexto probabilístico. Existe uma dificuldade real de diferenciar esforço subjetivo de desempenho objetivo, o que reforça expectativas irreais sobre o ritmo de evolução. A aleatoriedade do mercado, nesse estágio, é subestimada ou simplesmente ignorada. Cada trade é visto como um evento isolado, carregado de expectativa pessoal e não como parte de uma série estatística. O iniciante tende a atribuir significados exagerados a movimentos pontuais do preço, acreditando que está lendo o mercado, quando na verdade está apenas reagindo a estímulos superficiais. A compreensão de risco ainda é frágil e as perdas, quando acontecem, são tratadas como exceções e não como parte estrutural do jogo. Psicologicamente, essa é uma fase de imaturidade natural, onde emoções como euforia, ansiedade e expectativa operam sem qualquer filtro consciente. O trader ainda não desenvolveu mecanismos internos de observação e regulação emocional, porque não sente necessidade disso. Tudo parece funcionar bem enquanto o entusiasmo sustenta a motivação. No entanto, essa mesma energia que impulsiona o início da jornada carrega em si a semente do próximo estágio, onde a realidade começa a confrontar diretamente as ilusões construídas no começo. Depois do entusiasmo inicial, o trader inevitavelmente entra em um período em que o esforço investido não se traduz nos resultados esperados. Horas de estudo, anotações, simulações e tentativas de execução começam a gerar uma sensação incômoda de estagnação. O operador faz mais, se dedica mais, mas o retorno não acompanha essa entrega. É nesse momento que surge a primeira rachadura entre expectativa e realidade, criando um desconforto psicológico difícil de ignorar. A frustração se instala porque o mercado não responde à intenção. Ele não reconhece esforço, disciplina momentânea ou vontade de acertar. Essa constatação gera confusão, pois quebra a lógica comum de outras áreas da vida, onde dedicação costuma ser recompensada de forma proporcional. No trading, essa regra não se aplica, e essa diferença provoca incredulidade. O operador começa a se perguntar por que, mesmo fazendo tudo certo, os resultados continuam inconsistentes. Com essa frustração, vem o surgimento dos primeiros conflitos emocionais reais. A perda deixa de ser apenas um número e passa a carregar um peso psicológico maior. Surge a irritação após trades negativos, a ansiedade antes de entrar em uma posição e a necessidade crescente de provar que é capaz. A mente começa a oscilar entre esperança e desânimo, criando um estado interno instável que interfere diretamente na leitura do mercado e na qualidade da execução. Nesse estágio, aparece também a percepção de perda de controle. O trader sente que o mercado se tornou imprevisível demais, quase hostil, e começa a questionar se realmente entende o que está fazendo. Pequenas variações passam a gerar reações desproporcionais e a confiança inicial dá lugar à dúvida constante. A cada nova operação, a expectativa já não é apenas ganhar, mas recuperar a sensação de segurança que foi perdida. Essa instabilidade emocional marca o início de uma relação mais tensa com o mercado. O trader ainda não compreende que o problema não está no ambiente externo, mas na forma como ele reage a esse ambiente. Ele sente que algo não está funcionando,
mas ainda não consegue identificar o que precisa mudar internamente. Essa fase é desconfortável, mas necessária, porque é nela que a ilusão inicial começa a se desfazer e o conflito psicológico se torna visível. O choque com a realidade não acontece de uma vez. Ele se acumula trade após trade, até que o operador percebe que não pode mais operar da mesma forma, esperando resultados diferentes. A frustração, apesar de dolorosa, cumpre um papel essencial. Ela empurra o trader para um nível mais profundo de questionamento, onde a técnica deixa de ser o único foco e a mente começa, mesmo que de forma confusa, a entrar no centro do processo. Depois do choque inicial com a realidade e da frustração gerada por resultados inconsistentes, muitos traders entram em uma fase que parece produtiva, mas que na prática se torna uma das armadilhas mais profundas do processo. É o momento em que a atenção se desloca quase totalmente para fora, em uma tentativa contínua de encontrar a estratégia perfeita, aquela que finalmente eliminaria o desconforto emocional e traria segurança absoluta na tomada de decisão. A mente passa a acreditar que o problema ainda é técnico, mesmo quando os sinais internos já indicam outra origem. Nessa fase, a troca constante de métodos e indicadores se torna comum. O trader salta de sistema em sistema, ajusta parâmetros, adiciona filtros, remove regras e reconstrói o operacional repetidas vezes. Cada nova abordagem surge carregada de esperança, acompanhada da sensação de que agora, finalmente, algo foi descoberto. No entanto, essa busca incessante não nasce da curiosidade técnica, mas do desejo de eliminar a incerteza que o mercado impõe. A estratégia passa a ser usada como uma muleta emocional, não como uma ferramenta de execução. A crença no chamado santo grau se fortalece nesse estágio. Existe a expectativa de que algum método específico seja capaz de oferecer certeza absoluta, reduzindo perdas ao mínimo e tornando os resultados previsíveis. O trader começa a confundir robustez estatística com garantia emocional, ignorando o fato de que nenhuma estratégia elimina a variabilidade dos resultados individuais. O que ele realmente procura não é eficiência operacional, mas alívio psicológico, mesmo que não perceba isso conscientemente. Como consequência, sistemas válidos são abandonados de forma prematura. Uma sequência negativa, ainda que estatisticamente normal, é interpretada como prova de falha estrutural. A impaciência impede que o método seja testado em condições reais de mercado ao longo do tempo. Falta continuidade, e sem continuidade não existe evidência concreta. O trader se mantém preso em um ciclo de início constante, sempre acreditando que está próximo da solução, mas sem permanecer tempo suficiente em nenhum caminho para amadurecer nele. Outro aspecto marcante dessa fase é a incapacidade de executar sem interferência emocional. Mesmo quando as regras são claras, a mente ainda tenta ajustar entradas, antecipar movimentos ou evitar perdas recentes. A estratégia existe no papel, mas não se sustenta na prática, porque a necessidade de controle continua ativa. O trader executa parte do plano e sabota outra parte, criando resultados confusos que reforçam a crença de que o problema está no método, quando na verdade está na relação com o risco. Essa fase representa uma tentativa direta de negociar com a incerteza em vez de aceitá-la. O operador acredita que, se estudar o suficiente, poderá eliminar o desconforto interno e operar com tranquilidade absoluta. O mercado, porém, não responde a esse tipo de exigência. Ele apenas continua apresentando variabilidade, expondo a fragilidade de quem ainda busca segurança onde ela não pode existir.
A saída dessa fase não ocorre quando a estratégia perfeita é encontrada, mas quando o trader começa a perceber que nenhuma estrutura técnica substitui a maturidade psicológica necessária para executá-la de forma consistente. A fase do confronto emocional marca a primeira virada psicológica real na trajetória do trader. É o momento em que o mercado deixa de ser visto como o grande responsável pelos resultados inconsistentes e passa a revelar algo muito mais desconfortável. O operador começa a perceber que os mesmos padrões negativos se repetem, independentemente da estratégia utilizada, do ativo negociado ou do contexto do mercado. Essa repetição constante aponta para um elemento comum em todas as operações, a própria mente. Nesse estágio, o trader começa a reconhecer padrões internos que antes passavam despercebidos. Ele observa que o medo não aparece apenas como sensação, mas como hesitação prática, atrasando entradas, antecipando saídas e distorcendo leituras que antes pareciam claras. A análise continua ali, mas perde força no momento da execução, porque a mente passa a negociar com o risco em vez de aceitá-lo. O trader percebe que não é a falta de oportunidade que o impede de avançar, mas a incapacidade de sustentar decisões sob incerteza. A ganância também se torna visível de forma mais nítida. Ela se manifesta no excesso, na tentativa de extrair mais do que o plano prévia, no aumento indevido de posição e na dificuldade de encerrar trades vencedores no momento correto. O operador começa a notar que, quando o mercado oferece ganhos, surge uma necessidade interna de ampliar resultados para compensar perdas passadas ou validar sua competência. Esse impulso não nasce da leitura do gráfico, mas de uma demanda emocional que interfere diretamente na execução. A raiva aparece como outro elemento central dessa fase, geralmente após perdas percebidas como injustas. O trader sente que fez tudo certo e, ainda assim, o resultado foi negativo. Essa percepção gera uma reação emocional que frequentemente leva ao chamado revenge trade, onde a operação deixa de ser uma decisão racional e passa a ser uma tentativa inconsciente de recuperar controle. Nesse momento, o mercado se torna um campo de confronto interno, e cada clique carrega mais emoção do que critério. O ego também começa a se revelar como um dos maiores obstáculos. Ele impede o trader de aceitar perdas pequenas, prolonga trades perdedores e cria justificativas para não respeitar stops previamente definidos. Cortar uma perda deixa de ser apenas uma decisão técnica e passa a ser interpretado como um ataque à identidade do operador. O trader percebe que muitas vezes não permanece em uma posição por convicção analítica, mas por resistência emocional em admitir que estava errado. Essa fase é especialmente desconfortável porque desmonta a narrativa de que o problema está exclusivamente fora. O mercado deixa de ser visto como imprevisível ou injusto e passa a ser reconhecido como um espelho preciso da mente. Cada reação exagerada, cada hesitação e cada quebra de disciplina refletem estados internos que estavam presentes muito antes da operação ser aberta. O trader começa a entender que o gráfico apenas ativa aquilo que já existe dentro dele. O confronto emocional não oferece soluções imediatas, mas oferece algo muito mais valioso. Ele traz consciência. A partir desse ponto, torna-se impossível continuar operando da mesma forma sem reconhecer o próprio papel nos resultados. O mercado deixa de ser um inimigo a ser vencido e passa a ser um ambiente que expõe, com clareza brutal, tudo aquilo que ainda precisa ser trabalhado internamente. Essa percepção não resolve o problema de imediato, mas marca o início de uma transformação que torna o retorno às fases anteriores cada vez mais improvável. A quinta fase marca um ponto de maturidade psicológica que muda de forma profunda a relação do trader com o mercado.
Nesse estágio, ocorre uma compreensão real de que cada operação é apenas um evento dentro de um conjunto muito maior, e não uma validação pessoal de competência ou falha. O trader começa a entender que o mercado opera por probabilidades, não por promessas, e que nenhum trade isolado possui significado suficiente para definir seu desempenho ou seu valor como operador. A perda deixa de ser interpretada como erro pessoal e passa a ser reconhecida como um custo operacional inevitável. Assim como qualquer atividade profissional envolve despesas para existir, o trading exige perdas para que a estrutura probabilística funcione ao longo do tempo. Esse entendimento reduz drasticamente a carga emocional associada ao loss, porque ele não é mais visto como algo que precisa ser evitado a qualquer custo, mas como parte natural do processo de execução correta. Nesse momento, o trader abandona a necessidade de personalizar os resultados. Ele não se pergunta mais o que fez de errado toda vez que uma operação termina negativa, desde que tenha seguido o plano estabelecido. A análise passa a ser objetiva e técnica, focada na qualidade da execução e não no desfecho imediato. Isso cria uma separação clara entre identidade pessoal e resultado financeiro, algo essencial para a estabilidade mental no longo prazo. O pensamento também se expande do trade individual para a lógica de séries. Em vez de buscar confirmação em uma única operação, o trader começa a avaliar seu desempenho dentro de um conjunto amplo de decisões repetidas sob as mesmas condições. Essa mudança de perspectiva diminui a urgência emocional, porque o resultado de curto prazo perde importância diante da consistência estatística construída ao longo do tempo. Com essa aceitação, o peso emocional das decisões se reduz de forma significativa. O medo de errar perde força, a ansiedade diminui e a necessidade de controle absoluto se dissolve gradualmente. A leitura do mercado se torna mais clara, não porque o mercado mudou, mas porque a mente deixou de interferir excessivamente na interpretação. O trader passa a enxergar o gráfico com menos expectativa e mais objetividade, permitindo que a execução flua de maneira mais estável. A fase da aceitação da probabilidade não elimina a incerteza, mas ensina a conviver com ela sem conflito interno. O trader entende que não precisa saber o que vai acontecer para agir corretamente. Ele precisa apenas executar com consistência dentro de uma estrutura que respeita o aleatório. A partir desse ponto, a clareza deixa de ser algo buscado e passa a ser uma consequência natural de uma mente que já não luta contra a natureza do mercado. Na fase da disciplina natural, o comportamento do trader começa a se estabilizar de maneira profunda e consistente. As regras deixam de ser vistas como limitações externas e passam a funcionar como um suporte psicológico que reduz o desgaste mental. O operador já não precisa se convencer a seguir o plano, porque a experiência acumulada mostrou, de forma clara, que a ausência de estrutura gera instabilidade, enquanto a repetição consciente preserva clareza e energia. A disciplina, nesse estágio, não nasce de força de vontade, mas de compreensão. O trader entende que cada regra existe para protegê-lo de decisões tomadas sob emoção e urgência. Por isso, segui-las deixa de ser um esforço constante e se transforma em um comportamento automático e funcional. A estrutura do método cria uma sensação de segurança mental, pois elimina a necessidade de decidir a todo momento, reduzindo o ruído interno que antes interferia na execução. As emoções continuam presentes, mas já não comandam as ações. Medo, ansiedade e expectativa são percebidos como fenômenos internos transitórios, não como sinais de que algo precisa ser mudado imediatamente. O trader sente essas emoções sem permitir que elas alterem sua leitura ou o empurrem para fora do plano.
Essa capacidade de sentir sem reagir marca uma diferença clara entre o operador em amadurecimento e aquele que ainda luta contra si mesmo. A execução se torna previsível, porque nasce de critérios estáveis, não de impulsos momentâneos. Independentemente do cenário do mercado, o trader responde de maneira semelhante, respeitando filtros, entradas e saídas previamente definidos. Essa previsibilidade não torna o processo rígido, mas coerente. Ela cria um padrão de atuação que pode ser avaliado, ajustado e aprimorado ao longo do tempo sem contaminação emocional. A confiança, nessa fase, não está ligada ao resultado imediato de um trade específico. Ela é construída sobre a repetição do processo correto, executado com consistência ao longo de uma série de operações. O trader já não precisa de validação externa nem de confirmações constantes para se sentir seguro. Ele confia na estrutura que construiu e na capacidade de segui-la, mesmo quando os resultados momentâneos são desfavoráveis. O aspecto mais marcante dessa fase é a transição do comportamento reativo para o comportamento responsivo. O trader deixa de reagir impulsivamente a cada variação do mercado e passa a responder com clareza, dentro de parâmetros bem definidos. O mercado deixa de ser um gatilho emocional e se torna apenas um ambiente de atuação. Nesse ponto, a disciplina deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência natural de uma mente organizada e neutra. Na fase da maestria silenciosa, o trading deixa de ser um campo de batalha interno e passa a se tornar uma prática consciente, integrada à rotina do operador. Não existe mais a sensação de estar provando algo para o mercado, nem a necessidade de validação externa por meio de ganhos excepcionais. O ato de operar perde o peso emocional que antes dominava cada decisão e se transforma em uma atividade executada com naturalidade, clareza e precisão repetida. Nesse estágio, a ausência de luta interna é um dos sinais mais evidentes de maturidade. O trader não discute mentalmente com o mercado, não tenta forçar cenários e não reage de forma defensiva diante de resultados adversos. Ele compreende que a incerteza faz parte do ambiente e não exige que cada operação confirme expectativas pessoais. A energia que antes era gasta em conflitos emocionais agora é direcionada para a execução limpa do processo. O ego, que em fases anteriores buscava reconhecimento, controle ou afirmação através dos resultados, perde protagonismo. O operador não se identifica mais com ganhos nem com perdas, porque entende que ambos são apenas consequências estatísticas de um sistema bem executado ao longo do tempo. Essa dissolução do ego não gera apatia, mas sim lucidez. As decisões passam a ser tomadas a partir de critérios objetivos, sem a interferência de narrativas internas que distorcem a leitura do mercado. O mercado, por sua vez, deixa de ser percebido como um adversário a ser vencido. Ele passa a ser entendido como um ambiente neutro, com regras próprias, dentro do qual o trader atua de forma adaptativa e respeitosa. Não existe tentativa de controle do que não pode ser controlado, nem frustração quando o cenário foge do esperado. A relação com o mercado se torna funcional, direta e desprovida de dramatização. Os resultados, nesse ponto, tendem a apresentar estabilidade. Não porque cada trade seja vencedor, mas porque o comportamento permanece constante independentemente do contexto. A consistência deixa de ser uma meta distante e passa a ser uma expressão natural da identidade do operador. Ele opera da mesma forma em dias bons e ruins, em mercados fáceis ou difíceis, mantendo o mesmo padrão de execução e o mesmo nível de presença mental. A maestria silenciosa não se manifesta em grandes discursos ou demonstrações externas.
Ela se revela na previsibilidade do comportamento, na tranquilidade diante do risco e na capacidade de permanecer alinhado ao processo sem esforço excessivo. O trader já não busca a evolução como algo externo, porque compreende que chegou a um ponto em que o trading reflete quem ele se tornou. Nesse estágio, a consistência não é mais uma estratégia, ela é a própria identidade em ação. Ao observar todas as fases descritas ao longo dessa jornada, fica evidente que nenhuma delas é um erro ou um desvio de caminho. Cada etapa cumpre uma função específica no desenvolvimento do trader, mesmo aquelas marcadas por frustração, dúvida ou instabilidade emocional. O problema não está em atravessar essas fases, mas em resistir a elas, tentando pular etapas ou negar os aprendizados que cada uma exige. Essa resistência prolonga o sofrimento e cria a sensação de que o mercado é injusto, quando na verdade ele apenas expõe aquilo que ainda não foi integrado internamente. Quando o trader entende que toda fase é necessária, a relação com o próprio processo muda. Em vez de lutar contra o momento atual, ele passa a observá-lo com mais clareza. Essa consciência reduz o peso emocional das experiências difíceis e transforma perdas, erros e períodos de estagnação em informações úteis. O foco deixa de ser sair rapidamente de uma fase desconfortável e passa a ser extrair dela o aprendizado que permite avançar com mais estabilidade. A evolução se acelera quando existe reconhecimento honesto do estágio em que se está. Fingir maturidade não gera consistência, assim como acumular conhecimento técnico não substitui a necessidade de amadurecimento psicológico. Resultados financeiros refletem diretamente esse nível interno de maturidade, não porque o mercado recompense esforço, mas porque decisões tomadas a partir de uma mente mais estável tendem a ser mais coerentes ao longo do tempo. O dinheiro passa a ser um reflexo tardio de um processo interno bem conduzido. O verdadeiro domínio no trading não nasce do controle absoluto sobre o mercado, mas da neutralidade diante dele. Quando o operador deixa de personalizar resultados e abandona a necessidade de prever cada movimento, a execução se torna mais limpa e previsível. Nesse estágio, o mercado deixa de ser um adversário a ser vencido e passa a ser apenas um ambiente onde decisões são tomadas com base em critérios claros. A luta interna se dissolve e com ela desaparece grande parte do ruído que sabotava a consistência. No fim, fica claro que você nunca esteve negociando apenas preços, gráficos ou padrões. Você esteve, o tempo todo, negociando o seu próprio nível de consciência dentro do processo. Cada trade revela a fase em que você se encontra, cada reação emocional aponta para algo que ainda precisa ser trabalhado. O jogo sempre foi interno antes de se manifestar externamente, e é nesse espaço silencioso que a verdadeira evolução do trader acontece. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.